Queridos pais, sintam-se abraçados e amados, não apenas pelos vossos filhos, mas também por esta igreja. E os votos dessa igreja é que Deus dê paciência e muita sabedoria, não apenas para educar os vossos filhos com palavras, mas acima de tudo através do vosso exemplo, através do nosso exemplo. Que Deus seja honrado e adorado através do nosso relacionamento com os nossos filhos. Nós estamos há 2 semanas do início do segundo semestre letivo de 2011. E nós que servimos essa instituição, somos muito gratos ao Senhor nosso Deus por tantas bênçãos que tem derramado sobre essa instituição. Nesse semestre, nós devemos nos aproximar ou chegar ou ultrapassar a casa dos 5.000 alunos que estudam aqui nos diferentes níveis da instituição. Só no internato nós temos mais de 1.240 jovens que vivem a experiência da escola. Bom dia! Feliz sábado, está de volta o Boletim Eletrônico. Vamos às informações do... No final de cada ano, nós recebemos centenas e, de repente, mais de 1 milhar de cartas de moços e de moças de todas as partes do nosso país e também de outros países, pedindo a oportunidade de estudarem dentro dessa instituição. Nós que lemos as cartas, percebemos que existe mais ou menos uma tônica quase que geral em todas elas. O anseio de vir estudar dentro de uma instituição cristã em busca de uma oportunidade para se ter melhor sucesso no dia de amanhã. E também, muitos escrevem para nós dizendo do anseio que tem em vir estudar aqui porque julgam, estando dentro dessa instituição, terão mais probabilidade de serem homens e mulheres felizes neste mundo. Eu quero, como servidor dessa instituição, saudar a todos vocês, alunos. Vocês que estão regressando, e de uma maneira muito especial, você, jovem, e que está nessa instituição pelos primeiros dias, que se matriculou agora nesse segundo semestre. Temos orado diariamente por vocês, nós que servimos aqui, para que Deus realmente ilumine a vida de vocês, que vocês tenham forças para perseverar nos caminhos do Senhor nosso Deus. A título de motivação, eu quero ler uma carta que eu recebi algum tempo atrás de um jovem que estudou no internato, e ele foi um aluno bolsista, assistido integralmente. Preste atenção, jovens, sobre as palavras que esse moço escreveu ao redigir esta carta. Ele disse assim: ao dirigir essa carta, penso sobre quão maravilhosos são os desígnios de Deus na vida de seus filhos, quando estes permitem que Ele os dirija. Não existem obstáculos que não possam ser transpostos. O maior oceano de dificuldades torna-se pequeno como uma gota de orvalho. Este é o meu testemunho, extraído não de livros ou artigos teológicos, mas de uma experiência de vida na qual Deus tem continuamente operado de forma milagrosa e indescritível. Há exatamente 6 anos, tive a oportunidade de ingressar como aluno bolsista. Foi a primeira de muitas bênçãos que se seguiram. Os primeiros anos não seriam fáceis, mas Deus tinha um plano maior. Ele praticamente me carregou durante o período inicial de adaptação. Abriu portas dentro do colégio para que eu desenvolvesse habilidades e talentos por Ele outorgados. Concluí o ensino médio com louvor. Entretanto, a maior luta ainda estaria por começar. Incentivado por professores e amigos, decidi prosseguir meus estudos na área de computação. Parecia um absurdo, mas um rapaz pobre, recém-formado, sem base suficiente para o vestibular, queria fazer um curso em período integral dos mais concorridos da Universidade Estadual. Veio o vestibular e mais um milagre.
Mas como agora trabalhar? Que empresa ou instituição cederia espaço para um empregado com horários de trabalho descontínuos? Mais uma vez, Deus permitiu que essa instituição abrisse as portas. Em meu primeiro ano de graduação, trabalhei à noite, no segundo ano de manhã e no terceiro ano à tarde, sempre em horários quebrados, pois eram as janelas que eu tinha em meu horário de aulas. Sustentei minha casa com os resultados desse trabalho, durante praticamente os 4 anos da graduação. Embora meu tempo fosse escasso, cursei todas as disciplinas sem sequer saber o que significava fazer um exame. Mantive minhas notas sempre entre o grupo dos 5 melhores da turma. E se me perguntassem como foi possível fazer isto, eu não sei, apenas tenho a certeza de que alguém fez por mim. Por 4 vezes consecutivas, tentei conseguir uma bolsa de estudos para fazer o mestrado. Nas 3 primeiras tentativas, fui eliminado por motivos banais, que pareciam indicar que eu estava no caminho errado e devia desistir. Na 4ª tentativa, porém, consegui a tão almejada bolsa, bem como um projeto de pesquisa excelente. Tal projeto resultou em algumas publicações científicas, bem como destaques na mídia local. Os horizontes abriram-se de maneira espantosa diante de meus olhos. A própria universidade tornava-se pequena. Uma grande vitória, selando o fim de mais uma etapa, viria agora no último Natal. Como se estivesse recebendo o maior dos presentes, fui notificado da minha aprovação para o curso de mestrado em 6 dos melhores centros de ensino de nosso país, entre os quais destaco a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Universidade de São Paulo, USP, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Por 6 anos, pude conviver em meio à comunidade do colégio. Durante esse tempo, tive o privilégio de atuar como aluno, funcionário e professor. De cada aula que assisti, de cada atividade que pude desenvolver, levo uma lembrança. Levo um pouco de cada uma das pessoas que o bom Deus permitiu que cruzassem o meu caminho. No muito que aprendi e no pouco que pude ensinar, fica uma parte de mim. Agora, ao deixar a escola e prosseguir em busca dos meus objetivos, eu agradeço a oportunidade, agradeço o incentivo e agradeço cada oração. Essa história me ensinou e ainda ensina muitas lições. 2 delas eu ainda quero compartilhar. A primeira é que uma oportunidade pode mudar uma vida. Há 6 anos atrás, nem mesmo o mais otimista poderia prever o que seria eu hoje. A segunda fica para cada aluno, ou mesmo funcionário, que passa por aquilo que eu já passei. Tenha confiança em Deus. Faça a sua parte e prepare-se para alçar voos com asas de águia. Querido jovem, você está matriculado numa instituição que, sem dúvida nenhuma, é regida pelo próprio Deus. E se você permitir, o Espírito Santo fará grandes coisas na sua vida. E daqui 6, 7 ou 10 anos no futuro, ao olhar para trás, você vai ficar admirado como Wilson, dizendo: quão grandes coisas Deus fez por mim. Querido aluno do NASP, seja bem-vindo. Que esse semestre possa ser um semestre diferente na sua vida, e que sua vida possa ser uma luz aos seus familiares e à comunidade onde você estará inserido, dentro de alguns meses, ou quem sabe, alguns anos mais. Eu sei que um dos objetivos que você tem ao vir estudar no NASP, bem como é um objetivo comum a todos nós outros, sermos felizes. Eu não sei quantos dos senhores acompanharam o que a ONU, a recomendação que a ONU faz agora no mês de julho, meados do mês de julho, onde ela recomenda que a busca da felicidade, ela deve fazer parte da Constituição. O Brasil, o jornal Tribuna do Norte, do dia 31 de julho, agora de 2011, ele faz a seguinte matéria: o Brasil pode ser um dos países a seguir a orientação da ONU que reconhece a busca da felicidade como um objetivo humano fundamental. A proposta de emenda à Constituição, o PEC 19, que tramita no Senado há cerca de um ano, pretende acrescentar a felicidade na lista dos direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição.
O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e está pronto para ser votado no plenário da Casa. Se aprovado, segue então para a Câmara. Para o senador Cristóvão Buarque, autor do PEC, a iniciativa não se resume a incluir a palavra na Constituição. Ele destaca que o Estado deve propiciar ao cidadão direitos sociais que lhe proporcionem o bem-estar. Todo mundo tem que ter o direito de buscar a felicidade. Essa busca de felicidade é atrapalhada ou facilitada pelo Estado, pelo governo, ressaltou o parlamentar. Segundo Cristóvão, inflação alta, filas em hospitais e para conseguir vagas em escolas públicas, por exemplo, são fatores que atrapalham a felicidade do cidadão, cabendo ao governo e aos políticos darem uma solução para esses problemas. Nesse mês de julho passado, a Organização das Nações Unidas, a ONU, aprovou a resolução que reconhece a busca da felicidade como um objetivo humano fundamental. Mais do que um anseio individual, a ONU estabelece a importância de criação de políticas públicas com essa finalidade. Há 25 anos no Parlamento, o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Paulo Paim, considera importante o papel do legislador em contribuir com a população para a busca da felicidade. O orçamento, por exemplo, deveria trazer mais investimentos em políticas para os idosos, tanto para o aposentado quanto para aquele que não é aposentado. O orçamento poderia cada vez mais investir na política, para a educação, no combate à violência e em segurança pública, destacou o senador. Na revista super interessante, uma edição do mês de abril de 2005, temos ali um artigo que fala exatamente sobre a busca da felicidade. Eu destaco aqui apenas alguns parágrafos. Nas últimas décadas, apareceram muitas evidências de que nós tendemos a manter um nível de felicidade constante ao longo de nossas vidas. E nem mesmo grandes acontecimentos parecem capazes de alterar bruscamente este nível. Um exemplo disso é a pesquisa conduzida pelo psicólogo Richard Lucas, da Universidade do Estado de Michigan, Estados Unidos. Lucas passou 15 anos entrevistando solteiros e casados na Alemanha e pedindo que eles dessem notas de 0 a 10 para o seu estado de felicidade. Os solteiros tinham uma média de 7,28. No momento em que eles casavam, o valor aumentava muito, para perto de 8,5. Mas 2 anos depois, a média já era de exatamente 7,28 outra vez. Ou seja, a longo prazo, o casamento parece não mudar. Para melhor ou para pior, o nível de felicidade. O mesmo vale para outros acontecimentos, esclarece Lucas, radicalmente transformadores, para o bem ou para o mal. Um estudo com ganhadores de loteria, realizado em 1978, mostrou que esses felizardos têm picos de felicidade logo após o prêmio, mas tendem a voltar aos níveis anteriores alguns meses depois de terem recebido o prêmio. Algo equivalente parece acontecer com pessoas que ficam paraplégicas em acidentes. Elas passam por um período de infelicidade, mas 2 meses depois recuperam níveis quase tão altos quanto aos anteriores ao acidente. Quando vemos pessoas lindas, maquiadas e malhadas nas capas das revistas e aparelhos de som inacreditáveis nos anúncios, fica difícil nos satisfazer com o nosso visual comum. Acontece que a felicidade não está diretamente ligada aos bens materiais. Ed Diner, da Universidade de Illinois, estudioso do assunto há 25 anos, avaliou o nível de felicidade das 400 pessoas mais ricas do mundo, segundo a revista Forbes, e concluiu que elas são ou estão rigorosamente empatadas com os pastores Maasai da África. Pesquisas mostram que as pessoas religiosas consideram-se, na média, mais felizes que as não religiosas. Elas também têm menos depressão, menos ansiedade e suicidam-se menos. A crença, queridos irmãos, queridos amigos, a crença de que Deus está nos observando, nas palavras do psicólogo e estudioso de religião Michael, da Universidade de Miami, é uma espécie de equivalente em grande escala do pensamento: se eu não conseguir pagar o aluguel, meu pai vai me ajudar. Ou seja, é um conforto, uma garantia de que, no final, as injustiças serão corrigidas e nossos esforços serão recompensados. Se nós fizermos uma pesquisa no Google e perguntarmos sobre como ser feliz, nós vamos ver que mais de 14 milhões de artigos estão postados ali na web. E quando fazemos a mesma busca com imagens, mais de 19
milhões de artigos são ali apresentados. As livrarias estão cheias de livros e crescem a cada dia mais livros de autoajuda, como encontrar o sucesso na vida, como eu ser feliz nos dias atuais. As igrejas pentecostais que prometem prosperidade e felicidade atraem de milhões de pessoas nos seus cultos. Todos buscamos a felicidade. Nós não fomos criados para vivermos infelizes. Há algo dentro de nós que nos impulsiona em busca de algo cada vez melhor e maior. Eu não vou basear as minhas considerações no culto desta manhã nas pesquisas e nem tampouco em qualquer livro de autoajuda para encontrar o caminho da felicidade. Mas eu quero basear as minhas considerações nas Sagradas Escrituras, na palavra do nosso próprio Deus. Eu quero pedir a todos que trouxeram a Bíblia Sagrada que abram comigo no livro de Salmos. E nós vamos fazer uma rápida reflexão nos Salmos de número 1. Os Salmos de número 1, ele apresenta a grande diferença que existe entre dois modos de vida. Esse salmo, ele é constituído e é considerado como sendo um dos mais belos cânticos da literatura hebraica. Ele também é chamado por muitos como sendo os Salmos dos dois caminhos. Esses salmos, nós poderíamos dividir esses salmos pelo menos em três partes. A primeira parte, ela fala do que nós não devemos fazer para sermos felizes. A segunda, fala do que devemos fazer para alcançarmos a real felicidade. E a terceira parte falará então do resultado que nós teremos como consequência das nossas escolhas. O primeiro versículo diz assim: o salmista com sua harpa, ele escreve esta poesia: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz é aquele homem que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Temos aqui três afirmações negativas sobre o homem feliz. Logo no primeiro versículo do Salmo 1, o salmista chama nossa atenção para três coisas que o homem feliz, o homem bem-aventurado, deve evitar. A primeira delas, queridos irmãos e amigos, o homem feliz, o jovem ditoso, o jovem bem-aventurado, não deve andar no conselho de pessoas ímpias. Segundo, este não deve se deter no caminho de pessoas que vivem na prática do pecado, de pecadores. E terceiro, não devem se assentar à roda das pessoas que escarnecem de Deus, dos escarnecedores. O que é uma pessoa ímpia? O dicionário registra que a palavra ímpio se traduz como perverso. Aquela pessoa que não respeita a moral nem a religião, aquela pessoa que é desumana, aquela pessoa que é cruel. É evidente que o contexto bíblico, e mais especificamente o versículo 1 do Salmos 1, o ímpio se enquadra em todas estas definições. Enquanto o bem-aventurado procura andar nos padrões ensinados por Deus, o ímpio age de modo inverso. Ele não crê nem anda nos caminhos do Senhor nosso Deus. Eu quero que você, jovem, permita que o Espírito Santo trabalhe com você, não apenas nesta manhã e nesses momentos do culto, mas durante toda a sua vida. Pense no que Paulo escreveu no livro de Romanos, no capítulo 12, o verso 2, que diz: querido jovem, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também as palavras do apóstolo Paulo, escritas em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, que diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O salmista, há muitos e muitos anos atrás, ele já nos dá o conselho: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho de pessoas que não têm um compromisso com Deus. Bem-aventurado aquela pessoa que não dá ouvidos ao conselho de pessoas descomprometidas com a palavra de Deus. Dar ouvidos ao conselho de pessoas não cristãs
não tementes a Deus, em detrimento dos ensinamentos do Senhor, é trilhar caminhos para a morte. Os bons costumes ensinados pela palavra de Deus e pelos pais correm o perigo de serem corrompidos pelos maus conselhos ou conselhos de pessoas não tementes a Deus. Quantos exemplos nós poderíamos citar? Quantos moços, quantas moças, quantas pessoas de mais idade estão hoje desviados do caminho do Senhor, andam distantes na lama do pecado, porque ouviram o conselho de pessoas que não são tementes a Deus. Mas o salmista diz também que nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores está na contramão dos caminhos de Deus. Parar no caminho dos pecadores implica baixar a guarda e subestimar as armadilhas do diabo. O inimigo da nossa alma, ele é astuto. Ele sabe exatamente o que fazer para nos levar a nos distanciarmos de Deus, dos seus propósitos, dos seus caminhos, da eternidade. Eu recebo muitas cartas de alunos, ex-alunos, e muitos deles confessam e dizem: pastor, eu estou vivendo uma vida triste, uma vida amargurada. Outro dia eu recebi uma carta de um ex-aluno nosso que está na prisão, e ele dizia: pastor, por que eu não dei ouvido ao conselho da palavra de Deus? Por que eu não dei ouvido ao conselho dos meus pais? Pastor, eu estou aqui detrás da grade, já faz alguns meses, eu tenho um filhinho, ele está crescendo, eu não estou vendo o meu filho crescer. Pastor, como eu choro dia e noite pedindo por uma nova oportunidade. Quão arrependido eu estou de ter dado ouvido às pessoas que não criam em Deus e também não criam verdadeiramente na sua palavra. Por fim, diz a palavra de Deus que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores, o versículo 1. Escarnecer, querido jovem, querido irmão, significa zombar, significa chacotear, significa gracejar, troçar. Muitos homens e mulheres que não creem nem temem a Deus costumam contar piadas sobre Deus nos círculos próximos de amigos. Quantas vezes eu vejo em algumas rodinhas jovens contando piadas sobre as Sagradas Escrituras ou fazendo piadas das Sagradas Escrituras. Isso significa escarnecer de Deus, gracejar dos crentes, zombar do que a Bíblia ensina. Esses são os escarnecedores segundo a palavra de Deus. Queridos jovens, queridos irmãos, nesses dias classificados como pós-modernidade, em que o Dr. James Hudson chama de uma nova forma de fundamentalismo e da democracia liberal, que impõe sobre nós a obrigação de aceitar e admirar tudo aquilo que contraria princípios e valores que fazem parte da consciência cristã. Eu compreendo e eu sei que é difícil para os jovens serem influenciados, que é muito fácil os jovens serem influenciados pela sociedade de hoje. Mas o salmista, ele nos adverte. Estas pessoas, o Salmos capítulo 82, o verso 5, o salmista diz assim: estas pessoas nada sabem, elas não entendem, elas andam vagueando às escuras, abalam-se todos os fundamentos da terra. Os princípios bíblicos, os princípios da verdade estão sendo abalados, estão sendo questionados em nossos dias. As pessoas dizem que já não existe mais uma verdade absoluta, que Deus é apenas uma fantasia. O salmista, ele pergunta: quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Nós vivemos exatamente nos dias em que os fundamentos dados por Deus estão sendo questionados e sendo tentados à destruição. As Sagradas Escrituras, elas apresentam claramente que existe um Deus que criou todas as coisas, um Deus que mantém todas as coisas, um Deus presente na vida de cada um dos seus filhos, um Deus que em diálogo com Moisés, ele se apresentou como sendo o Eu Sou. Quando Deus, ele se apresentou a Moisés com esse nome Eu Sou, ele estava dizendo a Moisés: eu sou eternamente, eu sou ontem, eu sou hoje, eu serei amanhã, eu sou o mesmo, eu não mudo. Um Deus que, quando interrogado por Pilatos sobre a verdade, ele disse: a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo, ele afirmou categoricamente que existe uma verdade e que a verdade é a palavra de Deus.
A verdade não está na consciência dos cientistas. A verdade não está na palavra das pessoas da mídia. A palavra, queridos jovens, a verdade é a palavra de Deus. Um Deus que se apresentou a Malaquias e disse: porque eu, o Senhor, não mudo, eu sou o mesmo. Eu sou o Deus do tempo patriarcal, eu sou o Deus do Novo Testamento, eu sou o Deus dos dias de hoje, eu serei o Deus da eternidade. Eu não mudo, eu sou o mesmo. Quantos homens e mulheres que estão presos no vício das drogas, no crack, na cocaína, no álcool, se pudessem voltar atrás, tomariam decisões diferentes na vida, se apegariam mais na verdade da palavra de Deus, se apegariam mais aos conselhos de pessoas sábias, pessoas tementes a Deus, e não dariam ouvidos a pessoas que não temem e não reconhecem a Deus como sendo o Criador e mantenedor de todas as coisas. Essas pessoas são testemunhas vivas de que existe pecado sim, e que ele destrói a felicidade, que ele mata as aspirações mais nobres do ser humano. Quantas meninas grávidas, tendo que educar sozinha um filho que não foi desejado, se pudessem voltar atrás, elas não seguiriam o conselho de pessoas que desconhecem a Deus e desconhecem os conselhos da sua palavra. São moços e moças, homens e mulheres, que compreendem na prática o que é não seguir uma verdade revelada pela palavra de Deus. Irmãos, amigos, nós vivemos em tempos difíceis, porque o inimigo não está fisicamente apenas ao nosso lado nos nossos dias. Aquele que desconhece a palavra de Deus, que não tem compromisso com Deus, não é apenas aquele que de repente está compartilhando uma cama do nosso quarto. Mas, queridos jovens, prestem bem atenção. Alguns anos atrás eu acompanhei a excursão dos nossos alunos do ensino médio, que fizemos uma viagem à Europa. Passamos ali na Europa, eu penso que foram uns 12, 15 dias. E quando nós estávamos já no aeroporto em Londres, para pegarmos o avião e voltarmos a São Paulo, eu estava observando o comportamento daqueles adolescentes. Todos estavam alegres, e eu supunha que estavam felizes porque voltariam ao encontro da família. Mas eu me aproximei um pouco mais e ouvi a conversa de dois deles. E a conversa estava sendo travada mais ou menos assim. E um deles dizia: olha, eu não me aguento de saudades do meu amigo. E ele dizia: do meu amigo negão. E o outro, entendendo a linguagem, eu estava por fora, mas o outro entendendo a linguagem, ele disse também: eu também não aguento mais de saudades do meu computador. E eles estavam dizendo: olha, ao chegar em casa eu quero deixar a mala ainda na porta, e eu quero correr para dentro do meu quarto, eu quero chavear o meu quarto, porque eu quero me relacionar com meu amigo. E eles travavam a conversa nesse sentido. Queridos jovens, queridos pais, querida igreja, a internet hoje se tornou um grande perigo, um dos mais poderosos aliados do diabo para levar-nos a nos distanciar de Deus. Um estudo divulgado por uma empresa norte-americana no dia 28 de março, indicou que as tentativas de acessos aos sites pornográficos no mundo são, em média, 3.000 vezes por minuto. Este número equivale a um total diário de 4 milhões de acessos em sites pornográficos. E segundo a empresa, o horário de pico é por volta das 23 horas. Na América Latina, porém, o pico ocorre às 16 horas. Além disso, o número de acessos se mantém elevado entre as 15 até as 18. Segundo esta empresa, esse horário é quando as crianças que estudam pela manhã chegam em casa após as suas atividades. E a partir das 18 horas, porém, o número de tentativas de acesso aos sites adultos cai, pois os pais chegam do trabalho. Aqui está uma grande advertência para nós pais. Estamos nós preocupados com o que os nossos filhos estão acessando na internet? Temos nosso conhecimento? Querido jovem, você que está no internato ou fora do internato, os sites pornográficos, eles são mais perigosos do que qualquer outro tipo de droga. Muitos de vocês estão se envolvendo e estão se enredando por caminhos que possivelmente não terão mais volta. E se vocês não cuidarem, vocês não serão felizes aqui, agora, nem amanhã, como esposo, como esposa, como pais ou como mães, e por fim, perderão a eternidade.
Esses sites pornográficos, eles te levam a uma experiência que te distancia de Deus, te distancia das coisas sagradas, das coisas mais nobres que Deus preparou para nós. É muito fácil hoje nós estarmos envolvidos em pornografia. É muito fácil nós estarmos envolvidos em coisas e ciladas que o diabo preparou para nós. Ele sabe preparar muito bem. Esses sites, queridos jovens, não são mais do que conselhos de pessoas ímpias. Não são mais do que caminhos dos pecadores. Não são mais do que roda dos que escarnecem de Deus e das coisas de Deus. Tenha cuidado. Ore mais. Peça para que Deus te dê forças. Ouvir o conselho de ímpios, seguir o caminho de pecadores, se assentar à roda de escarnecedores. Eis as estratégias que Satanás usa para nos afastar dos caminhos de Deus, para nos tirar definitivamente dos caminhos da eternidade. Nós temos conselhos sábios nas Sagradas Escrituras. Nós temos verdades muito bem embasadas e verdades absolutas que aqui estão. Por que não segui-las? Por que dar ouvidos a pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus? Pessoas que questionam a Deus e questionam da eternidade. Por quê? A influência dos amigos é um dos principais fatores que levam piauienses a usar drogas. Apesar de um grande número de pessoas não especificarem as causas, 29% dos usuários de drogas identificaram a influência dos amigos como o principal fator que os levaram a usar drogas. Quando indagados os fatores que os levaram às drogas, os usuários responderam que foi a influência dos amigos, 29%. Querido aluno, jovem, você que veio estudar nessa escola, possivelmente você veio com a ilusão de que aqui dentro dessa escola todos somos santos. E na verdade, deveríamos ser. Mas lamentavelmente, Satanás também aqui colocou alguns dos seus agentes. E ele usa essas pessoas para influenciá-lo para o caminho do mal. Eu lembro alguns anos atrás, eu estava tratando na minha sala com um pai, nós o chamamos porque a sua filha não deveria permanecer mais na escola. Era noite, e eu lembro muito bem, ele sentado à minha sala, eu estava sentado na poltrona ao lado, e ele com olhos quase que me fulminando, ele me disse: pastor, o senhor é culpado. O senhor é culpado pelo pecado da minha filha. E eu perguntei, mas por que ele achava que eu era culpado? E ele me disse: pastor, eu trouxe a minha filha para cá saudável. Eu trouxe a minha filha para cá nos caminhos do Senhor. E o Senhor agora está me convidando para retirá-la, porque ela não serve para viver dentro desse ambiente. E eu disse para o pai naquela noite na minha sala, eu disse: pai, eu compreendo a tua dor e também os teus sentimentos, mas eu quero que o senhor faça algumas reflexões. Nessa escola, a maioria dos alunos são alunos cristãos, são jovens, moços e moças tementes a Deus. Nós procuramos de manhã e à tarde termos um encontro com Deus nas capelas. Os nossos professores, 100% deles são cristãos, pessoas tementes a Deus. Eu lamento que a sua filha se aproximou daquele pequeno grupo, a pequena minoria dentro dessa escola, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não se apegam às Sagradas Escrituras. Eu lamento que a sua filha se aproximou de pessoas ímpias para se aconselhar e seguir os seus conselhos. Queridos jovens, queridos irmãos, a espiritualidade cristã pós-moderna vem se tornando cada dia mais light. Fala-se muito pouco sobre o arrependimento e o pecado. Prega-se quase que nada sobre a cruz e a ressurreição. As Escrituras vêm perdendo sua autoridade. Jesus vem sendo reduzido a um grande líder, alguém que nos deixou um bom exemplo para seguir, mas nada muito além disto. Fala-se muito de um Deus que é Pai e nos aceita, nos ama, acolhe e perdoa, o que é certo e é bíblico e devemos continuar pregando. Mas corre-se o risco de, por trás dessa linguagem suave e atraente, embutir uma espiritualidade que pensa ser possível alcançar o céu sem enfrentar o dia do julgamento final. Contrariando o conceito das pessoas, hoje eu quero afirmar categoricamente a vocês, querida igreja, queridos jovens, eu quero dizer a vocês, segundo as Sagradas Escrituras,
Existe pecado sim. O pecado é uma realidade. Existe uma verdade que é revelada na palavra de Deus e que nós não podemos deixar de reconhecê-la. Queridos jovens, queridos irmãos, eu quero dizer o que as Sagradas Escrituras dizem. É pecado manter relação sexual fora do casamento. Quer seja você casado, quer seja você solteiro, é pecado. Eu quero dizer claramente a vocês, baseado nas Sagradas Escrituras, é pecado o homossexualismo. É pecado o roubar, ainda é pecado o mentir. Ainda não sempre será pecado o mentir. A Bíblia é clara em ensinar isso para nós. É pecado, queridos jovens, queridos irmãos, é pecado nos alimentarmos desses sites pornográficos e programas similares. Jesus, ele já nos advertiu, cuidado com aquilo que você está colocando dentro da sua mente. Cuidado com as entradas da tua alma, cuidado com aquilo que os teus olhos estão vendo, cuidado com aquilo que os teus ouvidos estão ouvindo. São palavras de Jesus. Jesus sabia exatamente o tempo em que nós viveríamos. Jesus sabe exatamente o perigo que nós estamos passando. E por isso essas advertências são tão modernas para nós nos dias de hoje. Davi, ele pagou um grande preço pelo pecado. Mas graças a Deus ele foi perdoado. Assim como Davi, Deus nos espera para perdoar-nos, colocar sobre nós sua vestimenta pura de justiça, para nós estarmos de pé diante dele quando ele voltar nas nuvens dos céus. Mas querido jovem, querido irmão, você quer ser feliz? Aqui nós temos 3 conselhos, o que nós não devemos fazer. Mas no versículo 2 nós temos um conselho sobre o que nós devemos fazer. Prestem atenção. Antes, o prazer desta pessoa feliz está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. A primeira geração de cristãos pós-modernos já está aqui. São crentes que pouco ou nada sabem da palavra de Deus e demonstram pouco ou nenhum interesse em conhecê-la. Cultivam uma espiritualidade verticalista com nenhuma consciência missionária. Consideram tudo muito normal e não veem nenhuma relevância na cruz de Cristo. Acham que a radicalidade da fé bíblica é uma forma de fanatismo religioso e não demonstram nenhuma preocupação em lutar pelo que creem, se é que creem em alguma coisa pela qual valha a pena lutar. Queridos irmãos, a igreja adventista, ela nasceu com a Bíblia na mão. Depois daquela amarga experiência de 1844, os adventistas remanescentes em angústia e de joelhos, chorando convulsivamente, pois a sua maior expectativa havia se apagado. Eles voltaram à Bíblia para descobrir a mensagem de Deus para eles. Naqueles momentos de angústia, de desespero e de choro, Ellen White, ela diz, muitas vezes nós ficamos juntos até tarde da noite, e por vezes durante a noite inteira, orando por luz e estudando a palavra de Deus. Os pioneiros desse movimento, queridos irmãos, eles se reuniam, eles meditavam, eles oravam, eles estudavam a Bíblia juntos, buscando com intenso fervor a luz do livro de Deus. Este movimento, apesar de ter sido escarnecido, apesar de ter sido desprezado, citado como um grupo de fanáticos, ignorantes e alarmistas, esse pequeno movimento, ele teve poder. E nos encontros de um fracasso despontou triunfante e estendeu os seus braços e alcançou o mundo inteiro. Nós vivemos num momento histórico deste mundo. Estamos diante dos últimos acontecimentos. As catástrofes naturais estão anunciando isto. São as pedras clamando por justiça. O ecumenismo já é uma realidade. A política mundial afirma que vivemos no fim do tempo. Deus espera que seu povo se levante. Deus espera que seu povo se converta, que faça uma reforma e clame por reavivamento para concluir o trabalho que nossos pioneiros começaram já há muito tempo atrás. Irmãos, se possível fosse, Satanás transformaria esta igreja em mais uma das denominações comuns, em mais um clube religioso, tendo a Bíblia como preciosa relíquia, coberta de pó nos púlpitos adventistas ou esquecidas e abandonadas nas bibliotecas dos nossos lares.
o grande missionário Taylor, que dedicou sua vida à obra de evangelizar o povo chinês, ele que chorou muitas vezes ao ver milhares de chineses morrendo sem Cristo e sem esperança. Taylor costumava orar 1 hora cada dia. Com 71 anos de idade, seus olhos ainda irradiavam o gozo de uma profunda experiência com Cristo. Durante 40 anos ele leu 40 vezes a Bíblia e no final ele disse: a coisa mais difícil para um homem é perseverar na leitura da Bíblia com regularidade e oração. Sabe, irmãos, nós temos tempo para assistir os nossos programas favoritos na televisão. Nós temos tempos para curtir os amigos, mas nós não temos 15 minutos por dia para lermos as Sagradas Escrituras. Nós, quando vemos para o culto dessa igreja, nós ficamos incomodados quando o pregador se alonga por um pouco mais. Nós ficamos incomodados quando muitos textos são lidos da palavra de Deus. Nós vivemos num tempo de crise espiritual. Por isso fala-se tanto em nossos dias do escândalo do conhecimento bíblico, o analfabetismo bíblico. Um fórum sobre a religião divulgou os resultados de uma pesquisa nacional que mede como os próprios crentes são desinformados quando se trata de religião. A pesquisa descobriu que, comparados a outros grupos, os chamados crentes sabiam menos sobre Bíblia e teologia do que os ateus e agnósticos. Numa outra pesquisa encomendada por católicos entre os países europeus, somente 14% dos entrevistados souberam responder corretamente a perguntas básicas de conhecimentos bíblicos como: os evangelhos são parte da Bíblia? Jesus escreveu algum livro da Bíblia? Ou quem entre Moisés e Paulo era um personagem do Antigo Testamento? O Instituto Barna, sediado na Califórnia, realizou uma pesquisa em vários países de maioria cristã. 93% dos entrevistados diziam possuir pelo menos uma Bíblia em casa. Dos que possuíam a Bíblia, 12% apenas a liam diariamente e 38% apenas esporadicamente, e os demais não a liam. Aí a enquete perguntou coisas de conteúdo bíblico. Vejam algumas respostas. 69% acreditavam que a expressão Deus ajuda a quem cedo madruga está na Bíblia Sagrada. 48% achavam que o livro de Tomé fazia parte do Novo Testamento. E 58% não souberam responder quem pregou o Sermão da Montanha. Estamos vivendo, queridos jovens, queridos irmãos, segundo o pesquisador Randy, uma era de tremendo analfabetismo bíblico e teológico. E eu quero desafiar a vocês, estudantes, vocês que escolheram essa instituição para receberem o preparo, a formação acadêmica para o exercício da sua profissão, eu quero adverti-los, convidá-los e desafiá-los a separarem um tempo cada dia para a leitura da Bíblia. Separar pelo menos de 15 a 20 minutos para uma comunhão mais pessoal e íntima com Deus. Mas por que eu devo ler a Bíblia? Ela própria responde em São João capítulo 5, verso 39. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. As Sagradas Escrituras que mostram quem é Cristo. As Sagradas Escrituras é que dizem o que Jesus veio fazer. No Salmos capítulo 119, verso 105, uma joia que nós encontramos nesse verso. O salmista diz: eu escondi a tua palavra, ou melhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Nós vivemos em dias de escuridão moral, escuridão espiritual, e nós devemos buscar na palavra de Deus aquele farol, aquela luz para iluminar o nosso caminho. Ainda no versículo 11 do mesmo Salmo 119, o salmista diz: eu escondi a tua palavra dentro do meu coração porque eu não quero pecar contra ti. Irmãos, nós devemos ler a Bíblia porque queremos conhecer mais de Jesus. Queremos saber mais desse plano maravilhoso que Ele fez por nós. Queremos saber das suas promessas. Queremos aguardar o seu retorno. Nós devemos estudar a Bíblia Sagrada porque elas são a luz para a nossa vida nos nossos dias. Quando nós estamos diante de uma bifurcação, quando nós estamos diante de uma incógnita, quando nós não sabemos o que fazer, nós encontramos a luz na palavra de Deus, dando-nos a direção e a velocidade que devemos andar. Queridos jovens, se nós queremos viver uma vida sem pecado, nós devemos esconder a palavra de Deus em nosso coração. Timóteo, ao receber a carta de Paulo, ele leu no capítulo 3, os versículos 15 e 17, o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar,
Ela é proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora, nos versos seguintes dos Salmos de número 1, nós temos a consequência das nossas escolhas. Logo de princípio, nós encontramos aqui que esta pessoa feliz, ela é comparada como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas cristalinas, cujas raízes têm alimentação, uma árvore viçosa. E o salmista, ele diz ainda mais, é uma árvore cujas folhas não caem e cujos frutos dão na estação certa. E é uma das palavras bonitas que nós temos das Sagradas Escrituras, das muitas palavras bonitas e promessas bonitas que nós temos das Sagradas Escrituras, diz aqui: e tudo o que esta pessoa fará, ele terá sucesso. Irmãos, queridos jovens, você quer ter sucesso na vida? Você quer ser feliz? Não busque as coisas materiais. Não siga o conselho de pessoas que estão desinformadas sobre Deus. Se apegue à palavra dele. E tudo o que você vai fazer, segundo relata aqui o Wilson na sua carta, ele terá sucesso. Agora, no versículo seguinte, de repente, para reforçar o prêmio daqueles que escolheram o caminho certo, está aqui dito o que vai acontecer com as pessoas ímpias, aqueles que estão aconselhando, aqueles que estão seguindo o conselho, aqueles que estão escarnecendo de Deus. Diz aqui a palavra de Deus: os ímpios não são assim, o verso 4, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando diretor do IAP, eu gostava, na época da colheita do trigo e também do soja, e andando ali pelo norte velho do Paraná, nós vimos algumas fazendas, mesmo dentro lá do colégio do IAP, as máquinas que iam colhendo trigo ou soja. E algumas vezes eu parei o meu carro para observar aquela cena que eu considerava estupenda aos meus olhos. Aquelas grandes máquinas colhendo ali o cereal, e atrás da máquina uma grande nuvem que parecia uma grande fumaça, mas era apenas a palha, o restolho da palha. E eu observava exatamente conforme diz o salmista, e eu pensava nessas palavras, que o vento soprava numa direção, e aquela nuvem de poeira, ela ia na direção que o vento soprava. E quando o vento de repente mudava, ela voltava e ia para uma outra direção. Porém, o trigo ou o soja caía firmemente nos containers, nos recipientes certos. A Bíblia diz que o ímpio é assim. Facilmente ele é conduzido de uma parte para outra, extremamente involúvel. Ele está sempre pronto a andar com a maioria, a seguir o conselho de pessoas, de repente, que mais têm projeções na mídia. Ele é conduzido de um lado para outro. Mas a pessoa que tem Deus, a pessoa que se apega na palavra de Deus, ela é como o grão de trigo ou de soja, que cai exatamente no lugar certo. E tudo o que fizer, esta pessoa prosperará. Querido aluno, querido jovem, seja fiel a Deus, seja fiel à sua palavra, não dê ouvidos aos conselhos de pessoas descomprometidas com Deus, seja ele seu colega de quarto, seja ele seus amigos de dentro ou de fora da instituição. Apegue-se à palavra de Deus. Queridos irmãos, que tenhamos sabedoria na educação e na formação daqueles a quem Deus nos confiou. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos confirmar a nossa dependência na palavra de Deus, cantando o hino de número 162, que diz a Bíblia. Vamos colocar em pé. Que diz a Bíblia, livro sagrado.
Querido Pai, o nosso muito obrigado pelo privilégio e oportunidade que temos de um encontro semanal contigo nessa tua casa. Muito obrigado, ó Pai, porque tu nos amas e já ofereceste Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque nós cremos em Jesus e porque cremos que muito em breve viveremos a eternidade contigo. Senhor, sabemos que enquanto passarmos por esta vida, enfrentaremos muitas dificuldades. Reconhecemos que o nosso inimigo é forte, poderoso, e nós te pedimos, Senhor, por força e por sabedoria, a fim de vencermos as suas ciladas. Querido Pai, ajude-nos a nos apaixonarmos pelas Sagradas Escrituras. Dê-nos, Senhor, determinação e coragem para separarmos, mesmo que poucos minutos no dia, para ler a Tua Palavra, para buscar o fundamento para a nossa vida espiritual. Senhor, ajude-nos a sermos perseverantes nos Teus caminhos. Dê-nos a sabedoria para não buscarmos o conselho de pessoas que não têm nenhum relacionamento contigo. Ajude-nos, Senhor, a reconhecermos as vozes desse mundo e ouvirmos as vozes que vêm de Ti. Abençoe a cada um de nós, Teus filhos, nesta Tua casa, nesta manhã de sábado. E ao sairmos daqui, nos acompanhe e nos ajude a andarmos sempre ao Teu lado. Pedimos-te através dos méritos de Jesus. Amém.